Vamos fazer uma revisão rápida sobre distribuição binomial. O exemplo 1. Se x tem uma distribuição binomial com parâmetros n e p, qual a função de probabilidade de x? Então, nós sabemos que se x tem distribuição binomial, a probabilidade de x assumir um valor k, desde que esse k seja um valor 0, 1, 2, 3 até n, ou seja, valores inteiros, que varia de 0 a n, e nós sabemos que n é o número de realizações do experimento, a probabilidade de x igual a k é dado por combinação de n por k vezes p elevado a k, onde p é a probabilidade de sucesso, vezes 1 menos p, que é a probabilidade de fracasso, elevado a n menos k. Então aqui nós temos o seguinte: se o n, por exemplo, nós temos esse exemplo aqui, ó, se x tem distribuição binomial com n igual a 10 e p igual a 0,48, qual a função de probabilidade de x? Né? Então a gente vem aqui, ó, vou mudar essa forma de um ESC aqui. A gente vem aqui e faz o seguinte: no lugar do n, vamos colocar o 10 e no lugar do p, vamos colocar o 0,48. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, ó. Ctrl V aqui, ó. Né? Então eu tenho no lugar do n 10. Então ficou combinação de 10 tomado k a k vezes p elevado a k. Para não confundir, muitas vezes a gente coloca o vezes assim, ó. 0,48, porque o valor do P aqui, ó, é 0,48 elevado a K, vezes 1 menos P. O P vale 0,48. 1 menos 0,48 fica 0,52. Elevado a N, que vale 10 menos K. Ó, Ctrl Z. Pronto. Então aqui nós temos que a probabilidade de x igual a k é dada por combinação de 10 tomado k a k vezes 0,48 elevado a k vezes 0,52 elevado a 10 menos k, né? Então, se eu quero, por exemplo, a probabilidade de x igual a 4, basta no lugar do k eu colocar 4. Então eu vou ter Ctrl C, Ctrl V, acho que dá para conseguir puxar isso aqui para a linha de cima. Ainda não deu. Vou tirar essa palavra solução aqui que vai estar. Pronto. Então a probabilidade de x igual a 4, porque o k vale 4, é dado por combinação de 10, 4 a 4, porque o k vale 4, vezes 0,48 elevado a k. Então vamos trocar aqui, ó, o k aqui por 4, vezes 0,52 elevado a 10 menos k. Como k vale 4, 10 menos 4, 6 elevado a 6. Tá vendo? O que eu preciso de calcular agora é a combinação de 10 por 4, multiplicar por 0,48 elevado a 4 vezes 0,52 elevado a 6. Na nossa calculadora do software R, né, que é a melhor calculadora que existe,
a gente pode fazer isso da seguinte forma, escrever isso assim, ó, choose 10 por 4. Então, estou calculando combinação de 10 por 4 vezes 0,48 elevado, para a gente aqui é o chapeuzinho, a 4 vezes 0,52, tá vendo? 0,52 elevado a 6. Pronto. Então, olha que eu escrevi o que está escrito. Combinação de 10 por 4 se escreve assim, ó. Choose de 10 por 4, ou seja, choose é a escolha, né? Vezes 0,48 elevado a 4 vezes 0,52 elevado a 6. Dou um Ctrl C aqui, ó. Venho aqui no software. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou editar. Vou limpar console para ficar bem bonitinho. Vou editar de novo e vou pedir um tamanho maior aqui, ó. Onde está aqui tamanho? Vou colocar aqui 20. Vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que beleza. Vou dar um Ctrl V aqui, ó, e dou um Enter. Olha lá, a probabilidade 0,2203. 0,2203, tá vendo? Eu poderia copiar e colar aqui, né? Poderia simplesmente copiar, Ctrl C e colar aqui. Beleza. Agora, e se eu quisesse fazer, por exemplo, calcular a probabilidade de x igual a 1, probabilidade de x igual a 2, probabilidade de x igual a 3, probabilidade de x igual a 4, né? Então, eu teria que ir trocando. Probabilidade de x igual a 0, por exemplo, eu troco o 4 por 0. Depois, se eu quero calcular a probabilidade de x igual a 1, eu troco o 4 aqui por 1, né? E assim sucessivamente. Mas o R, além dele ser uma calculadora, ele consegue fazer várias funções estatísticas. Então, essa probabilidade eu poderia calcular usando o seguinte comando na nossa calculadora R. D binom, para dizer para ele que é a distribuição binomial, olha lá, D binom, então que era a densidade ou a probabilidade da distribuição binomial. Eu quero a probabilidade de x ser igual a 4, olha lá. E eu vou informar os parâmetros, onde n é igual a 10 e o P é 0,48. Olha que legal. Então, D binom, eu quero saber a probabilidade de x igual a 4, numa distribuição binomial que tem n igual a 10 e P igual a 0,48. Ctrl C. Ctrl V. Enter. Olha lá. Tá vendo? Qual que é a vantagem de usar essa calculadora pronta? É a rapidez, né? Então, por exemplo, professor, eu quero calcular a probabilidade de x igual a 0, x igual a 1, todas as probabilidades, né? Então, eu poderia pensar o seguinte, olha, x é igual a 0, 2 pontinhos, 10. Tá vendo? Olha o que quando eu faço assim, ó, x é igual a 0, 2 pontinhos, 10, olha o que ele faz. Ctrl C, tá vendo? Olha o que ele faz para mim, coisa legal. Ctrl V, olha, vou dar um Enter. Aí não mostrou nada, eu digito x, Enter, olha lá. Então quando eu faço assim, ó, x é igual a 0, 2 pontinhos, 10, ele guarda dentro desse objeto x aqui, ó, que é um vetor, os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, mas que bacana. Agora eu posso fazer o seguinte, olha. Pegar esse D binom aqui, ó. Em vez de eu colocar o 4 aqui,
eu coloco x. Importante, se eu uso x maiúsculo aqui, eu tenho que usar x maiúsculo aqui, ó. Tá vendo? Então aqui, da forma que eu fiz aqui, ó, tá? Eu vou calcular a probabilidade de x igual a 0, a probabilidade de x igual a 1, a probabilidade de x igual a 2, a probabilidade de x igual a 3, a probabilidade de x igual a 4, tá vendo? Se eu quiser guardar em algum lugar, por exemplo, no vetor y, eu posso fazer assim, y igual, tá vendo? Se eu não quiser guardar em lugar nenhum, eu deixo assim, copio, Ctrl C, Ctrl V, dou um Enter, olha lá. Aqui eu tenho a probabilidade de x igual a 0, a probabilidade de x igual a 1, a probabilidade de x igual a 2, a probabilidade de x igual a 3, a probabilidade de x igual a 4. Tudo fiz de uma vez só. Beleza? Fiz de uma vez só. Então, agora se eu quisesse, por exemplo, guardar, eu poderia ter feito assim, ó, y é igual ao d binom, né? Ctrl V. Pronto. Se eu fizer isso aqui, ó, der um Ctrl C aqui, ó, dei um Ctrl V. Olha lá, não apareceu nada. Por quê? Porque os resultados estão guardados dentro do vetor y. Agora, se eu pedir y e der Enter, agora, se eu quero o y na posição 1, o c começa na posição 1. Tá? É a probabilidade de x igual a 0, que é a primeira probabilidade que eu calculei. Ó. Tá vendo? Muito interessante. Legal. Agora, e se eu quero calcular, por exemplo, a probabilidade se eu quero, por exemplo, calcular a probabilidade de x menor do que 7. A probabilidade de x menor que 7 é a probabilidade de x assumir valores que vão de 0 a 6. Lembrando que a distribuição binomial é uma distribuição discreta. Então, x assume valores inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Até n. Então, a probabilidade de x ser menor do que 7 é a probabilidade do x assumir o valor 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Então, eu tenho que somar essas probabilidades, tá vendo? A probabilidade de x menor que 7, né? Menor. Se fosse menor ou igual, iria até o 7. Então, é a probabilidade de x igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 1, mais a probabilidade de x igual a 2, até a probabilidade de x igual a 6. Teria que somar esses valores. Esses valores eu já tenho aqui, ó. Olha lá, olha. Probabilidade de x igual a 0, probabilidade de x igual a 1, probabilidade de x igual a 2, probabilidade de x igual a 3, probabilidade de x igual a 4. Né? Mas, eu não preciso disso. Por quê? Porque eu tenho uma ferramenta na minha calculadora R que faz para mim a distribuição acumulada, que a gente chama de função de distribuição. Então, ela acumula os valores até o ponto que eu informar para ela. Então, eu faço assim, P, binom, eu quero acumular até o ponto 6, tá? A distribuição tem n igual a 10 e P igual a 0,48. Certinho, né? Tá, beleza. Dou um Ctrl C aqui, ó. Vou dar uma limpada aqui no console. Isso não apaga nada da memória, só limpa para ficar mais fácil de ver. Ctrl V, Enter. Olha lá. Agora, eu guardei dentro do vetor y, não é? Se eu fizer assim, ó, y na posição 1 mais y
na posição 2 mais y na posição 3 mais y na posição 4 mais y na posição 5. Se eu tivesse usado o Word lá, eu teria usado Ctrl C, Ctrl V, já teria terminado, né? Mais y na posição 6 mais y na posição 7. Observe que a nossa calculadora começa a contar do 1, beleza? Ela é diferente de outros programas, de outro software, que começa a contar do 0, ela começa a contar do 1. Então aqui, ó, o y na posição 1 é a probabilidade de x igual a 0, probabilidade de x igual a 1, probabilidade de x igual a 2, probabilidade de x igual a 3, probabilidade de x igual a 4, probabilidade de x igual a 5, probabilidade de x igual a 6. Se eu fizer isso aqui e der um Enter, olha lá, deu o mesmo resultado, mas olha o trabalhão, tá? Então, essa função pbinom, tá? É o P, tá? Independente da distribuição. Ela acumula, ela soma para mim todos os valores menores ou iguais ao número que eu coloquei aqui. Então, se por exemplo eu quero a probabilidade de x menor ou igual que 8, basta eu dar um Ctrl C aqui, ó, Ctrl V aqui, ó, tá? Então, se eu quero a probabilidade de x menor ou igual que 8 é a mesma coisa que x menor que 9. Vendo? A probabilidade de x menor que 9, então x pode chegar até no 8. Aí eu venho nesse ponto aqui, ó, e troco por 8. Copio aqui, ó, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V. Gente, eu podia também, eu posso também abrir um script, tá? Arquivo, abrir um novo script aqui e fazer no script, tá? E aí no script não precisa copiar e colar, basta eu dar um Ctrl R que ele roda. Mas o objetivo aqui é só fazer o uso da calculadora. Ah, professor, mas se o exercício pedir a probabilidade de 2 menor que x e x menor que 8. Então a probabilidade de x está entre 2 e 8. Observe que x é maior do que 2, então começa no 3, e menor do que 8, então termina no 7. Então o que eu estou querendo fazer aqui é somar a probabilidade de x igual a 3, mais a probabilidade de x igual a 4, mais a probabilidade de x igual a 5, mais a probabilidade de x igual a 6, mais a probabilidade de x igual a 7. Ok, são poucos números, eu posso pegar aqueles resultados que eu já tenho e somar. Mas se fosse 200, 300 números, seria importante ter uma lógica. Olha o que a gente faz. Se eu fizer pbinom, não preciso fazer isso aqui, deixa de ser bobo, Flávio, copia aqui, ó. Ctrl C, essa é a grande vantagem. Ctrl C, Ctrl V. No ponto, porque menor do que 8 é 7. Não é isso? Se fosse menor ou igual que 8, chegaria no 8. Como é menor do que 8, é 7. Então, pbinom 7. Eu vou somar as probabilidades do 0 até o 7. Tá vendo? Isso é que a pbinom faz. Ó. Soma as probabilidades do 0 ao 7 numa binomial que tem n igual a 10. Se eu quiser colocar n aqui, eu posso. Ó, 10. P, posso colocar P se eu quiser que também, isso não altera em nada. P igual a 0,48, tá? As letras são essas, por default. N igual a 10, P igual a 0,48. Ok. Só que aqui eu somei o 0, 1 e o 2. A probabilidade de x igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 1, mais a probabilidade de x igual a 2. E eu não quero essas probabilidades. Eu quero somar a partir do 3, ó. 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui está somado o que eu não quero. Então eu retiro. Menos Ctrl V. Tá? Deixa eu passar esse parinho de baixo aqui. Pronto.
vou colocar aqui, ó, 2. Por que 2? Esse P binom no ponto 2 aqui vai somar a probabilidade x igual a 0, probabilidade x igual a 1 e probabilidade x igual a 2. Essas probabilidades são as que eu não quero e estão somadas aqui dentro. Então eu faço tudo, porque o P binom ele acumula tudo que está abaixo do 7 e retiro o que eu não quero. Agora eu faço isso aqui, ó. Ctrl C, vou no R, Ctrl V. Dou um Enter. Opa, deu um erro, foi bom dar um erro para a gente ver o que ele não está aceitando de argumento. Ah, tá. Falei uma bobagem, foi bom eu falar uma bobagem. Ele não aceita N. Tamanho para ele é esse aqui, ó. Size. Beleza? Então pronto. Foi legal a gente ver esse erro aqui, porque tem hora que a cabeça da gente está meio perturbada. Então, mas não tem problema. Ele avisou. Vamos lá. Ctrl C. Ctrl V. Pronto. Então a probabilidade deu 0,88, 78, 125. Professor, mas se o meu objetivo fosse a probabilidade de x maior ou igual ou maior que 3. Olha, a probabilidade de x maior que 3, eu teria que somar a probabilidade de x igual a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. Ah, mas é muito mais fácil eu usar o que o computador faz para mim. Eu teria que somar a probabilidade de x igual a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Maior do que 3, começa no 4. Então, o que eu não quero? Se eu quero começar do 4, eu não quero o 0, 1, nem o 2, nem o 3. Mas se eu não quero, eu faço o seguinte. Se eu somar todos os valores, tá? Se eu somar todos os valores, eu sei que isso vai dar 1. Por quê? Porque é uma função de distribuição de probabilidade. Quando nós somamos todos os valores, dá 1. Menos a probabilidade do que eu não quero. 1, 2, né? Menos do que eu não quero. P binom, abre e fecha. Coloco o ponto 3, 10 e 0,48. Eu poderia ter usado o Ctrl V. Pronto. Então, Ctrl C, Ctrl V. Olha lá. Beleza? Professor, se eu somar todas as probabilidades, vamos fazer, somando todas as probabilidades. Olha aqui. Quando eu faço isso aqui, ó. Olha. Quando eu faço P binom no ponto 10, olha. Eu estou somando. Como eu realizei o experimento 10 vezes, eu estou somando a probabilidade de x igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 1, mais a probabilidade de x igual a 2, continua até a probabilidade de x igual a 10. Somei todos os resultados possíveis. Tá? Agora esse resultado vai dar 1. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. A esperança de uma binomial, nós sabemos que é o número de experimentos vezes P, que é N vezes P, né? Assumo que é N vezes P. Se é binomial, a esperança de X numa distribuição binomial. É N vezes P. E a variância de X é dado, desculpa, por N vezes P vezes, abre e fecha parênteses, 1 menos P. Tá? N vezes P, 10 vezes 0,48 vai dar 4,8, e o N vezes P vezes 1 menos P, basta multiplicar 10 vezes 0,48 vezes 0,52. Então, aqui é simplesmente 10 vezes 0,48 e aqui 10 vezes 0,48 vezes 0,52. Tá vendo? Se eu copiar e colar isso aqui, no R eu já tenho a solução. Agora tem uma coisa interessante,
né? Aquela hora aqui em cima, olha, eu calculei todas as probabilidades, olha, e guardei dentro do y. Tá vendo? Eu poderia usar a definição de esperança, né, para calcular essa esperança, tá? Porque a esperança de x para uma variável aleatória discreta, ela é dada por o valor, a somatória, né, do valor que a variável aleatória assume vezes a probabilidade de assumir aquele valor, né? Então, a esperança aqui, né, eu vou colocar aqui só para a esperança nesse caso aqui, ó, ela pode ser dada por 0 vezes p de 0, que é a probabilidade de x assumir o valor 0, mais 1 vezes p de 1, que é a probabilidade de x assumir o valor 1, mais 2 vezes p de 2, que é a probabilidade de x assumir o valor 2, mais 1, 2, 3 pontinhos, mais 10 vezes a probabilidade de x assumir o valor 10. Tá vendo? Então a esperança de x é dada por isso aqui. Olha, lembra, aqui na x eu guardei os valores que vão de 0 a 10. No y eu guardei as probabilidades. Probabilidade de x igual a 1, probabilidade de x igual a 2, né? Então eu poderia calcular a esperança desse jeito aqui, ó. A esperança de x é igual a sum, que ele faz a soma, tá vendo? De quem? De x vezes y. Tive que colocar um maiúsculo, minúsculo, eu coloquei x maiúsculo aqui, y minúsculo, vou colocar maiúsculo aqui, que aí fica maiúsculo aqui. Pronto. Então, olha que interessante. Vou tirar isso daqui, ó. X, vou mudar só de lugar aqui, tá? Um pouquinho. Então, aqui eu tenho os valores que a variável aleatória x assume, que vão de 0 a 10. A probabilidade da variável aleatória assumir os valores 0, 1, 2, 3, 4 até chegar no 10, né? Foi calculada e guardada dentro da y aqui, ó. Aí eu não preciso disso aqui, ó, porque aqui eu já estou calculando e guardando dentro da y. Aqui o que eu estou fazendo aqui quando eu faço x vezes y? Eu estou fazendo x vezes a probabilidade, 0 vezes a probabilidade de x igual a 0, aí estou guardando. 1 vezes a probabilidade de x igual a 1, estou guardando. 2 vezes a probabilidade de x igual a 2, estou guardando. 3 vezes a probabilidade de x igual a 3, estou guardando. Então gera um vetor, quer ver? Eu vou rodar isso aqui para vocês verem. Aqui, ó, Ctrl C. Vamos lá no R de novo. Vamos limpar o console para ficar bonitinho. Pronto, Ctrl V. Olha lá, vou copiar de x. X vezes y. Olha lá, gera um vetor. Esse valor aqui foi 0 vezes a probabilidade de x igual a 0. Esse aqui foi 1 vezes a probabilidade de x igual a 1. Tá vendo? E aí o que eu vou pedir agora é a soma desses valores. Olha. A soma de x vezes y. Isso é a definição de esperança lá, 4.8, que bate exatamente com o que nós encontramos aqui, ó. Olha lá, né? A variância pode ser calculada assim, porque o modelo é binomial, mas eu também poderia calcular a variância de uma outra forma, né? Vamos ver quanto dá essa resposta aqui, só para a gente comparar. Ctrl C, Ctrl V, pronto, 2.496, né? Se a gente aplicar a definição de variância, qual é a definição de variância, hein? A variância de x, definição geral, tá? Definição geral, vale para qualquer variável aleatória. Ela é dada pela esperança de x2
péssimo, hein? Tá, vou colocar assim, ó, esperança de x. Esperança de x ao quadrado, tá? Menos, fica melhor, o quadrado da esperança de x. Por isso que eu gosto de usar o LaTeX, né? Dá para usar o equation aqui se eu quisesse, ó. Poderia fazer assim, ó. Seria... aí não tá nem... o equation tá nem abrindo. O computador tá muito velhinho, tadinho. Então vamos lá. É o quadrado da esperança de x. Vou colocar só o e ao quadrado. Menos o quadrado da esperança. Ficou feio, né? Fica melhor assim. Tá? A esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Tá? A esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Tá? Aí eu já calculei a esperança de x. Eu preciso de calcular agora a esperança de x ao quadrado. É muito fácil. Basta eu vir aqui, ó. Acho que eu já fiz. Aqui, ó. Em vez de colocar x, eu coloco x ao quadrado. Tá vendo? Em vez de colocar x, eu coloco x ao quadrado. Então basta fazer isso aqui, ó. Sum de x ao quadrado vezes y maiúsculo, fecha parênteses. Pronto. Então eu vou ter, primeiro eu vou elevar ao quadrado, vou multiplicar por y, tá vendo? Menos o quadrado da esperança de x, que eu já tinha calculado, né? Então eu posso fazer o seguinte, uma esperança de x está aqui também, ó. Tá vendo? Eu posso fazer assim, ó, sum de x vezes y ao quadrado. Pronto. Esse valor aqui, ó, é o quadrado da esperança de y. Por quê? Eu tô, a esperança de y ao quadrado. Por quê? Eu estou elevando o y ao quadrado e multiplicando pelas probabilidades. E esse valor aqui, eu estou calculando a esperança e depois elevando ao quadrado. Então essa é a definição de variância. Onde está onde eu fiz? Tô dormindo, acabei perdendo. Acabei de fazer e perdi. Vou dar um Ctrl Z aqui que dá aí. Ctrl C, tá aqui, né? Ctrl V. Pronto, vamos ver se deu algum erro. Pronto. Olha lá. Deu o mesmo resultado, tá vendo? Né? Aqui eu fiz o quadrado, a esperança de x ao quadrado, menos o quadrado da esperança de x, que é a definição. Mas aqui eu usei a receita, né, do modelo, né, que é a fórmula do modelo binomial, deu a mesma coisa. Então espero poder contribuir alguma coisa aqui com esse vídeo e teremos vários outros vídeos sobre outras distribuições para ajudar vocês aí. Um abraço.